Amém. Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui para juntos estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Graças a Deus por estarmos em comunhão com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós vamos estar meditando em um texto muito importante para todo o cristianismo, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, de versículo 17 até o 24. Passagem essa que é muito conhecida de todos, pois ali o apóstolo Paulo, ele traz novamente um ensinamento da ceia do Senhor, como ela deveria ser executada, porque os crentes da igreja de Corinto, eles estavam ali deturpando todo o significado da ceia do Senhor, e Paulo, ele vê a necessidade de trazer o ensino novamente que o Senhor Jesus havia trazido na última ceia. Graças a Deus por estarmos aqui reunidos para estarmos meditando na Palavra de Deus e partindo o pão, assim como os apóstolos faziam lá no período em que a Igreja do Senhor Jesus Cristo começou a se formar. Graças a Deus por essa solenidade maravilhosa que Ele permite nós termos nesta ocasião. Eu dou graças a Deus também pela vida de todos que estão aqui presentes. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente, que vocês possam ter um renovo espiritual no dia de hoje, que vocês possam sair daqui alimentados com a Palavra de Deus também. Eu agradeço pela atenção que cada um tem dado ao ensinamento da Palavra de Deus. Para mim é uma satisfação imensa falar com vocês neste dia e também é uma satisfação imensa falar com aqueles que vão nos ouvir posteriormente através do YouTube. E por falar em vocês, eu peço que vocês aí comentem nossos vídeos, compartilhem, cliquem aí no gostei ou não gostei, você tem toda a sua liberdade de dar a sua opinião aí, se gostou ou se não gostou do sermão. E eu peço que Deus lhes abençoe grandemente. Confira aí a sua inscrição, vê se está tudo certo. Clique aí no sininho das notificações, porque isso é muito importante para nós. E como eu disse, compartilhe com seus parentes, com seus amigos, através das redes sociais, através aí do WhatsApp, para que assim essa mensagem possa chegar ao maior número de pessoas. E eu agradeço aí por sua amável audiência, sua amável atenção, por tudo que vocês têm feito aí a favor do canal, acompanhando todos os nossos sermões, todos os estudos bíblicos que aqui nós compartilhamos. Então, sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia aí, abra comigo em 1 Coríntios, no capítulo 11, de versículo 17 até o 34. 1 Coríntios, capítulo 11, de versículo 17 até o 34. E diz assim, ó: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior, porque antes de tudo, estou informado, havia divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse: Isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes,
em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com ninguém. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém? Até aqui a leitura da palavra de Deus. Então eu peço que vocês prestem muita atenção na exposição desse texto aqui, pois ele é um dos textos mais importantes que nós usamos aí para fundamentar o ato da celebração desse sacramento tão precioso que é a ceia do Senhor. Então, Paulo ele se dirige a uma congregação aí, uma igreja que estava cheia de problemas aí, pois havia divisões entre eles a respeito de vários pontos doutrinários. Então havia diversos problemas aí, tanto doutrinários quanto espirituais. Então havia entre eles divisões a respeito de diversos pontos doutrinários. Só que não bastava, meus irmãos, os problemas doutrinários que a igreja de Corinto tinha, havia também uma demanda ali que era social. Havia uma questão social, onde o rico ele humilhava o pobre. Então, os crentes ricos humilhavam os pobres, fazendo uma separação entre eles, onde os ricos eram bem tratados e os pobres eram desprezados. Tal declaração do apóstolo Paulo nos lembra a passagem do capítulo 2 da carta de Tiago, onde ele relatava que em certas sinagogas daquele período, os ricos eram colocados em lugar de honra e os pobres debaixo do estrado dos pés do rico, ali em um lugar de humilhação, como sendo alguém que era rejeitado. Então, os ricos eram bem tratados e os pobres desprezados. E no sentido do que Paulo apresenta aqui nesse texto, ele esclarece que ao fazer distinção de pessoas aí, os crentes da igreja de Corinto, eles estavam aí deturpando o real significado da ceia do Senhor, que é a comunhão com Cristo e com os irmãos. Mas ele declara que entendia que era necessário que houvesse divisões ali, que houvesse partidarismo entre eles, para que os verdadeiros crentes se apresentassem e se mostrassem e aparecessem. Se você ler o contexto aqui da carta aos Coríntios, dessa primeira carta, você vai ver no capítulo 2 ali, que muitos diziam da seguinte maneira: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e Paulo dizia: eu sou de Cristo. Porventura está Cristo dividido, ou foi Paulo crucificado por vós? E a resposta clara: Cristo não estava dividido. E Paulo não havia sido crucificado pelos crentes coríntios, e tampouco crucificado pelos demais crentes. Quem havia sido crucificado era o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E um dos propósitos da comunhão, da ceia do Senhor, é relembrarmos esse ato salvífico e substitutivo do Senhor Jesus ali na cruz do Calvário, onde ele tomou o nosso lugar. Aquele que era o inocente, ele tomou o lugar ali do criminoso e morreu por causa dos nossos pecados. Então Paulo diz que era necessário que houvesse divisões ali entre eles, para que os verdadeiros crentes aparecessem. E deste modo, ele vê a necessidade de ensinar novamente aos crentes coríntios
qual era o significado da Santa Ceia. E em suas palavras, Paulo demonstra que ela tem a ver com união e compartilha. Ele também esclarece que esse sacramento ele deve ser ministrado não só uma vez e acabou, mas até que a volta do Senhor Jesus Cristo chegasse. Que todas as vezes que o povo de Deus, que os crentes em Cristo se reunissem para celebrar a ceia do Senhor, eles dessem testemunho de que Jesus Cristo irá retornar muito em breve em sua segunda vinda. Então esse sacramento da ceia do Senhor, ele deve ser celebrado até a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O irmão Matthew Henry, ao comentar a respeito dessa sessão de 1 aos Coríntios, ele diz o seguinte, o rico desprezava o pobre, comia e bebia das provisões que trazia e não permitia que o pobre participasse. E assim alguns ficavam sem nada, enquanto outros tinham mais do que o suficiente. Por isso que o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele dizia em suas palavras que esses crentes aí mais abastados, que eram mais ricos, eles desprezavam a igreja de Deus e ali humilhavam aqueles que nada tinham. Por isso que nós encontramos aí nos versos de 17 até o 22 esse tom de reprovação do apóstolo Paulo. Veja como ele começa aqui. Eu não vou repetir toda a leitura aí para não tomarmos tempo, mas veja, nisto porém que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Então ele já começa com esse tom de reprovação. Ele diz, quanto a essas coisas que eu estou vendo aí, eu não vou louvar vocês, eu não tenho motivos de elogiar vocês, porque vocês estão deturpando o real significado da ceia do Senhor. E por isso que ele se queixa de sérios problemas que estavam ocorrendo ali nessa cidade e nessa igreja de Corinto. E demonstra que os coríntios haviam esquecido os ensinamentos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles haviam se esquecido do real significado do que é ser cristão. Não era só a ceia do Senhor que eles estavam deturpando. A lei régia eles estavam quebrando também pelo fato de que não amavam o próximo como a eles mesmos e também não estavam amando o Senhor. E desta forma, Paulo começa com esse tom aí de reprovação e demonstra que os crentes coríntios haviam se esquecido dos ensinamentos do Senhor Jesus, pois, como dito, os ricos humilhavam os pobres e se embriagavam e se empanturravam ali naquela refeição que antecedia a ceia do Senhor. E eu acredito que todos que participaram lá das exposições que tivemos aí da primeira carta de Pedro, da segunda carta de Pedro, primeira e segunda de João, vocês vão se lembrar que eu ensinei para vocês a respeito da festa da fraternidade ou a festa do amor, que era uma celebração que os crentes primitivos faziam pouco antes da ceia do Senhor, onde cada um trazia um pouco de alimento ali para suprir aqueles que eram mais necessitados e em singeleza de coração eles compartilhavam esse alimento. Era como se fosse uma celebração da Páscoa que temos nos dias de hoje, onde se reúnem os familiares ali, irmãos e amigos, para compartilhar uma refeição, e eles faziam desta forma, para que aquele crente que fosse mais pobre tivesse com o que se alimentar. E diz os comentaristas bíblicos que muitas vezes aquele irmão mais humilde da congregação, quando chegava ali, essa seria a sua única refeição do dia, ele não teria mais outro alimento para comer no restante do dia. Só que, como dito aí pelo irmão Matthew Henry, esses ricos, eles traziam as suas provisões e eles comiam até se empanturrar e bebiam até cair e não deixavam nada para aquele que era mais pobre. E Paulo está ensinando o real significado do que era essa celebração aí da festa da fraternidade, que, como eu disse, era uma celebração que antecedia a ceia do Senhor, e eles estavam quebrando essa festa do amor. E desta forma, envergonhavam os humildes e desprezavam a igreja do Senhor.
envergonhavam os humildes que nada tinham, pois os humildes tinham fome, e os ricos e os abastados se embriagavam. Os humildes estavam passando ali pela necessidade da fome, e os ricos e abastados se embriagavam. E assim, aquele sentimento de união, meus irmãos, e partilha que existia e que fora ensinado anteriormente pelos apóstolos do Senhor Jesus, aos poucos ia desaparecendo, ia caindo no esquecimento. E hoje, nesta ocasião, eu quero lembrar para vocês que Páscoa, que para os cristãos é a ceia do Senhor, é um momento de celebração, um momento de união, onde nós devemos ter um sentimento aí de amor e de partilha entre os nossos irmãos e ainda com aqueles que não são nossos irmãos. Devemos nos compadecer da necessidade daqueles que são carecidos de alguma coisa. Veja o sentimento que havia entre os apóstolos aqui em Atos, no capítulo 2, e versículo 46. Veja o que o historiador Lucas aqui, ele deixou escrito para nós. Veja o sentimento que havia entre os primeiros apóstolos do Senhor e Salvador Jesus Cristo e aqueles discípulos que vieram posteriormente. Ele diz assim, eu vou começar a partir do versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles tinham concordância, eles tinham união. Então nós devemos entender, meus irmãos, que quando partimos o pão é para estarmos em união mais um dia, porque todos os dias os crentes devem estar unidos, não em contendas. Ele diz assim, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre eles, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa e tomando as refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, o momento da ceia do Senhor, que é a Páscoa cristã, é um momento de celebração, a união que já existe em todo o tempo, que a igreja como corpo de Cristo existe, e deste modo é só mais um dia em que nós estamos dando testemunho que os crentes devem viver em unanimidade, não um pensando uma coisa e outro pensando outra. Outro testemunho que nós damos na ceia do Senhor é que nós estamos aí em união com Cristo. É um outro testemunho. Desta forma, Paulo ele alerta aqui os crentes coríntios que eles não só quebravam no sentido da festa da fraternidade, da festa do amor, que como eu disse aí era união e partilha, mas também deturpavam o significado da ceia do Senhor, que tem como objetivo a expressão de comunhão com o Criador e com os irmãos, e também a autoavaliação, o autoexame, para ver se de fato nós estamos em união com o Criador. Se damos testemunho hoje, pode ter certeza que nós estaremos em união com Ele no tempo vindouro. Então, é um período aí que nós temos que celebrar a nossa união com Cristo e com nossos irmãos, e também um período em que nós entramos em autoavaliação, confrontando nossos pecados para ver se em verdade nós estamos firmados em Cristo ou se nós estamos firmados em qualquer coisa. É nesse período de Páscoa, meus irmãos, da ceia do Senhor, que nós temos que fazer um confronto de nossas vidas e ver tudo que nós fizemos para trás, se foi errado, se foi certo, fazer uma análise, pedir perdão, nos acertar com o Criador. Paulo ele repreende os coríntios e demonstra que eles eram indignos da ceia do Senhor, porque eles não discerniam, eles não entendiam que a ceia do Senhor não é uma simples refeição que nós fazemos aí, mas uma celebração que nos traz à memória
o ato do Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. O ato onde Ele, como um cordeiro imaculado, Ele se entregou por cada um de nós. Então, os símbolos da ceia do Senhor, ou da Páscoa cristã, é uma cruz ensanguentada e um cordeiro sendo degolado. Esses são os símbolos aí da ceia do Senhor, os símbolos que nos demonstram que nós somos pecadores e que nós somos carecidos de remissão de pecados. E deste modo, nós devemos entender que tomar a ceia do Senhor indignamente não se trata apenas da pessoa em específico, mas o modo que ela participa da ceia do Senhor e o modo que ela entende a ceia do Senhor. Então, participar indignamente é você participar sem entender o real significado da ceia do Senhor e lembrar que ela não é uma festa, mas ela é uma solenidade que nos mostra o quão miseráveis nós somos e o quão pecadores nós somos e o quão necessitados da morte de Cristo nós somos. A ceia do Senhor é um dia que nós temos que entrar em reprovação aos nossos pecados, um dia a mais, onde nós nos confrontamos e dizemos: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou vil pecador. Então, não se trata aí da pessoa em específico que está tomando a ceia do Senhor indignamente, mas é o modo como ela enxerga a ceia e o modo como ela entende. Os coríntios enxergavam que era apenas uma festa, só que o Senhor, através do apóstolo Paulo, está dizendo: é uma solenidade que te coloca aí em reprovação, que te mostra o quão pecador você é, porque se você não fosse pecador, Jesus Cristo não teria que ter morrido na cruz do Calvário. Porque nenhum homem aqui na face dessa terra era capaz de tirar os nossos pecados. Era necessário que fosse um homem para ser o nosso parente redentor, o nosso parente humano, mas também era necessário que esse homem fosse Deus, para que o seu sangue fosse puro, sem nenhum tipo de contaminação com o pecado e pudesse purificar os nossos. Então entenda, a celebração da ceia do Senhor é um ato que nós fazemos aí em reverência, lembrando que nós somos pecadores e que o Senhor Jesus teve que morrer por nós. E nos versos 23 a 34, nesse segundo bloco de versículos aí, o apóstolo Paulo ele traz à tona um modelo de ceia que o Senhor Jesus nos ensinou e o modo como ela deveria ser executada e até quando ela deveria ser executada. Então, ela é realizada em memória do Senhor Jesus até que Ele volte. Esse sacramento, meus irmãos, é um sacramento que nenhum homem aqui desta terra pode eliminá-lo do ato do culto do Senhor. Homens aqui, profetas, pastores, evangelistas, mestres, não têm autoridade para mexer na ceia do Senhor por um motivo específico. Quem instituiu a ceia do Senhor foi o Senhor Jesus Cristo. E Ele disse: fazei isto em memória de mim, até que eu venha, até que eu volte. E desta forma, homens aqui que têm ministérios terrenos, eles não têm autoridade para eliminá-lo, porque isso quem tem autoridade é Jesus Cristo. Então, Paulo salienta que os crentes devem discernir, ou seja, entender que a ceia do Senhor não é um jantar ou uma refeição comum aí, mas é uma solenidade onde fazemos menção do sacrifício do Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde Ele suportou o peso da cruz, os cravos traspassando suas mãos e seus pés. Ele suportou o chicote romano, aquele maldito azorrague de cordas que costumeiramente nas suas pontas havia aí pedaços de ossos, ou quando era para ser mais torturante, eles colocavam aí pedaços de metal, que quando ele era chicoteado, a pessoa que recebia esse chicote sentia a sua pele sendo arrancada dos ossos, porque esses pedaços de ossos de animais ou de metal que eram colocados aí nesse azorrague
batiam na carne da pessoa que estava sendo aí chicoteada e arrancavam a sua pele dos ossos. Outra coisa que ele suportou também foi o cuspe e o escárnio dos judeus. Aqueles que o receberam ali, naquela celebração onde eles diziam Hosana, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, aquilo que nós chamamos aí hoje de Domingo de Ramos. Naquele momento, naquela entrada triunfal de Jesus Cristo na cruz, muitos o recebiam ali, ovacionando ele, dizendo, bendito que vem em nome do Senhor. E quando chegou o momento de sua morte, a maioria daqueles que o receberam ali, com alegria, pediram para crucificá-lo e disseram, Barrabás, em vez de Jesus. Então, ele suportou tudo isso, os pregos nas mãos e nos pés, o açoite romano e o escárnio dos judeus, e assim derramou e verteu o seu precioso sangue, o seu sangue puro como preço da redenção de nossas vidas, porque nós estávamos entregues ao pecado. E como o pecado era como se fosse um feitor de escravos, o pecado é como se fosse um desses senhores escravocratas do período da escravidão, e ele tinha os seres humanos em seu poder, era necessário que alguém pagasse o preço da alforria dessas pessoas. E o único, como eu disse, que foi capaz de pagar o preço da alforria foi o Criador do universo. Ser humano algum aqui na face desta terra tem autoridade para comprar ali a redenção dos filhos de Deus. Então ele comprou a redenção de nossas vidas e por meio da sua morte nos purificou de nossos pecados de uma vez para sempre. Ainda que o pecado continue na carne, meus irmãos, nós devemos entender que diante de Deus nós estamos absolvidos, porque Jesus Cristo, o único e verdadeiro Filho de Deus, ele tomou o nosso lugar e morreu por nós na cruz do Calvário. Ele, sendo inocente, ele se tornou aí um criminoso, porque ele tomou todos os nossos pecados, todos os nossos delitos, ele se tornou criminoso por causa dos verdadeiros criminosos que somos nós. Portanto, Paulo esclarece que a ceia do Senhor não é de modo algum para saciar a fome física. E por isso ele salienta aí que quem tiver com fome, que come em sua própria casa. Então não é para saciar a fome física, mas a fome que nós temos por Jesus, a fome que nós temos por sua palavra, a fome que nós temos aí por comunhão com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque essa fome, se não procurarmos aquele que é capaz de saciar essa fome, nós teremos aí um abismo sem fim dentro de nossos corações. Saiba que o ser humano sem Cristo, ele tem como única companhia a escuridão. E desta forma ele deve entender que se ele não se aproximar em comunhão do Criador, ele de modo algum será capaz de saciar essa fome espiritual que ele tem dentro do seu coração. Então, em singeleza de coração, participem da comunhão com o Senhor em reverência e entendam que não é uma festa, mas é uma solenidade onde nós celebramos a morte e a ressurreição do Salvador. E deste modo nós celebramos aí que nós entendemos que a fome que nós temos na ceia do Senhor não é fome de pão físico, mas é fome de Cristo, fome de sua palavra, fome da comunhão com Ele. Por isso o apóstolo Paulo ele faz essa observação aí, que quem está com fome, come em sua própria casa. Ele conclui seus argumentos dizendo que todos que forem celebrar a ceia do Senhor em um ato de reverência diante de Deus e diante do seu próximo, nós devemos esperar uns pelos outros para que em união participemos da mesa e do cálice do Senhor, para que participemos das bênçãos da comunhão com o Senhor Jesus e não juízo, como participaram os coríntios, como nós ouvimos aí. Alguns eram fracos espiritualmente, outros já estavam doentes e outros já haviam morrido. Pode ser que haviam morrido literalmente, outros morrido espiritualmente, por não entender o real significado da ceia do Senhor. E deste modo eles desprezavam o corpo de Cristo, que era formado por todos os crentes. E assim, ao celebrarmos a ceia do Senhor, meus irmãos, da forma correta,
nós estaremos atentos não só à obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas nós estaremos atentos e também na expectativa que Cristo vem por segunda vez, porque Ele falou: celebre o meu ato de entrega diante de Deus por vocês, mas faça isso em memória de mim até que eu venha. Então, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos dando testemunho do que Ele fez por nós no passado e do que Ele vai fazer por nós no futuro. Devemos entender tudo isso. Então, Ele vem por segunda vez, pois Ele ordenou que estivéssemos em comunhão com Ele até o dia de sua vinda. O irmão Leon Morris, ao comentar a respeito aqui dessa sessão de 1 Coríntios, veja o que ele diz aqui, ó. Mas até esse dia, até a volta do Senhor, ela, a ceia, nos manterá atentos não só quanto à primeira vinda do Senhor, quando Ele sofreu por nossos pecados, mas também quanto ao seu segundo advento, quando Ele virá para levar-nos para si. Então, o entendimento que o irmão Leon Morris tem a respeito da ceia é o mesmo apresentado aqui pelas Escrituras. E ele diz que quando nós celebramos a ceia, nós estamos dando testemunho da morte, sepultura e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, mas também estamos dando testemunho que Ele vem por segunda vez, porque nós, em comunhão, cumprindo a sua ordenança divina, nós estamos em comunhão e esperando até a sua volta. Então, com isso, eu já posso concluir com os seguintes ensinamentos que o apóstolo Paulo ele traz para nós aqui nesse texto glorioso. A ceia do Senhor, meus irmãos, ela é uma solenidade que nos traz à memória a morte e a ressurreição vitoriosa do Senhor Jesus. E tal lembrança, ela tem um único e exclusivo propósito, meus irmãos: renovar a nossa fé e nos fazer entender que para que nós pudéssemos ser libertos de nossos pecados, o inocente, o único Filho de Deus, ele teve que morrer por nós. E esse ato glorioso aí do Senhor Jesus ao morrer por nós na cruz do Calvário veio para nos purificar de nossos pecados. Tal celebração, da mesma forma que a Páscoa judaica, era um evento ali onde eles se recordavam do dia em que eles foram libertos da escravidão no Egito, onde eles sacrificaram um cordeiro que apontava para o Cristo. Assim eles eram justificados através da fé no Messias que haveria de vir. Nós, através da ceia do Senhor, nós nos lembramos do dia em que o Senhor Jesus nos libertou da escravidão. Então, com isso, eu quero que vocês entendam que da mesma forma que os judeus lá no passado, quando eles celebravam a Páscoa judaica ali, eles faziam uma recordação do dia em que o Senhor os libertou da escravidão do Egito, e para isso eles sacrificavam um cordeirinho ali, apontando para o Cristo que ainda viria, e assim eles eram justificados pela fé nesse Messias. Nós, quando celebramos a ceia do Senhor, nós estamos recordando do dia que o Senhor e Salvador Jesus Cristo nos libertou da escravidão, do pecado e da morte. Abra comigo em Romanos 6, versículo 23. Veja o que está dito aqui, ó. Romanos 6 e versículo 23. E diz assim o apóstolo Paulo. Vejam bem o que está dito aqui em Romanos 6, versículo 23, ó. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, e assim nós recordamos que nossa justificação vem do Messias, que já veio, o qual é Jesus Cristo, nosso Salvador. Os judeus davam testemunho ali ao matar aquele cordeiro, ali no dia da Páscoa, eles davam testemunho do Messias, que haveria de vir, e assim eram justificados de seus pecados. E nós, quando celebramos a Páscoa, a nossa ceia, nós celebramos a morte do Cordeiro de Deus, a morte do Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, e damos testemunho que nós fomos libertos de nossos pecados, saímos aí da escravidão, do Egito espiritual, e damos testemunho que a nossa justificação vem do Messias que já veio
há mais de 2000 anos atrás, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo ensinamento trazido pelo apóstolo Paulo aqui é o seguinte: na ceia do Senhor, meus irmãos, nós expressamos a nossa união com Cristo, como seu corpo, como seu templo. E por isso, por meio dessa solenidade, também damos testemunho da comunhão eterna que nós vamos ter com o Salvador Jesus Cristo. Ali, primeiramente na ceia das bodas do Cordeiro. Então, damos testemunho da comunhão eterna que teremos com o Senhor Jesus, onde a ceia das bodas do Cordeiro, ela é o evento que marcará o início dessa união eterna que teremos com o Criador. Abra comigo aí em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 7 até o 8. Apocalipse 19, versículo 7 até o 8. E ele diz assim, alegremo-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E também, em Apocalipse 21, versículo 3, o apóstolo João lhe dá testemunho dessa união eterna que nós teremos com o Senhor. Então, no versículo 3 do capítulo 21 de Apocalipse, diz assim, então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará no meio deles, ou seja, terá comunhão com eles. E em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4, e versículo 17, o apóstolo Paulo, ele diz que nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo 17, diz assim, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo 17, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então ele diz para os crentes de Tessalônica ali, eles estarem consolados na esperança da vinda do Senhor. Portanto, participando da mesa do Senhor, meus irmãos, anunciamos que nós vamos partir o pão com o Senhor Jesus ali na ceia das bodas do Cordeiro. Veja aí, 1 aos Coríntios, no capítulo 10 e versículo 7. 1 aos Coríntios, capítulo 10 e versículo 7, diz o seguinte, prestem bem atenção no que está dito aqui, capítulo 10 e versículo 17, diz assim, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Então, quando participamos de um único pão, o apóstolo Paulo está dizendo que nós estamos dando testemunho hoje, que nós estamos em união com Cristo, e por isso estamos testificando que vamos partir um único pão com o Senhor Jesus na ceia das bodas do Cordeiro. Wayne Grudem, ao comentar a respeito da ceia do Senhor, ali em sua teologia sistemática, ele diz o seguinte, prestem atenção, quando respondo ao convite de Cristo para a ceia do Senhor, recebo as bênçãos abundantes que Ele tem para mim. Nessa ceia, eu estou comendo e bebendo como uma amostra da grande mesa do banquete do Rei. Eu venho à sua mesa como membro de sua família eterna. E quando o Senhor me recebe nessa mesa, Ele me garante acesso a outras bênçãos da terra e do céu, especialmente as grandes bodas do Cordeiro, onde foi reservado um lugar para mim. Então, segundo o irmão Wayne Grudem aqui, ele diz que quando nós aceitamos o convite do Senhor para participar da sua mesa, estamos dando testemunho, estamos testificando
que pelo fato de estarmos em comunhão hoje com o Senhor Jesus, nós vamos estar em comunhão com Ele na ceia das bodas do Cordeiro. Sendo assim, meus irmãos, nós devemos entender o seguinte: se não participarmos da mesa do Senhor hoje, de modo algum nós vamos participar da mesa do Senhor na ceia das bodas do Cordeiro, porque aqui é um ensaio. E deste modo testificamos de forma literal aqui, em forma simples, algo que é muito maior do que nós imaginamos. Então, se não estamos em comunhão hoje, não estaremos em comunhão com Ele depois. Aqui é um ato simples, um ato solene, mas que aponta para uma solenidade eterna com Cristo no seu reino, que já está por vir. Então aqui nós temos apenas um ensaio do que vai ser a ceia das bodas do Cordeiro. E a ceia das bodas do Cordeiro será o pontapé inicial de uma comunhão eterna que vai se iniciar ali e que nunca mais vai acabar, porque o Senhor sempre vai estar conosco. Mas para nós estarmos para sempre com o Senhor, temos que estar com o Senhor hoje, estar em comunhão hoje com Ele. E por fim, o Senhor, através do apóstolo Paulo, ele nos exorta a fazermos uma autoanálise de nossas vidas, nos confrontarmos e confessarmos os nossos pecados diante do Senhor, porque em verdade todos nós somos indignos da ceia do Senhor. E nós devemos entender que a nossa dignidade vem do Senhor Jesus Cristo e de seus méritos. A nossa dignidade para participarmos da ceia do Senhor Jesus Cristo vem do ato dele morrer por nós na cruz do Calvário e nos tornar aptos para nos aproximarmos dele. Então, nossa dignidade vem unicamente através de Cristo e seus méritos. Por isso, confesse as suas culpas, confesse os seus erros, faça um exame de sua vida e assim tome a ceia do Senhor dignamente. Então, confesse as suas culpas diante do Criador, para que Ele, o Criador, com base na morte e ressurreição do seu único Filho, Jesus Cristo, Ele possa te absolver de seus pecados. E assim você possa ter íntima comunhão com o Senhor Jesus. E essa confissão, meus irmãos, ela não se resume, ela não se limita apenas a esse ato solene que nós temos aqui da ceia do Senhor, onde comemoramos o fato que Cristo, a nossa Páscoa, já foi imolado, segundo aí 1 aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 7 a 8. Esse chamado, meus irmãos, de nos abstermos aí do pecado e negarmos a nós mesmos e nos abstermos da comunhão com o mundo se estende por todo o curso de nossas vidas. Então, o significado da ceia do Senhor é lembrarmos da morte e ressurreição do Salvador, darmos testemunho de sua segunda vinda e lembrarmos que somos pecadores e que nós temos que diariamente estar pedindo perdão por nossos erros e pecados para que Cristo possa nos absolver. Então, esse chamado de nos abstermos do pecado e da comunhão com o mundo, ele se estende a todo o curso de nossas vidas, pois todos os dias nós devemos procurar comunhão com o Senhor e Salvador Jesus Cristo e desta forma confessarmos os nossos pecados. Então entenda, a ceia do Senhor é uma celebração onde nós celebramos a nossa Páscoa. O que era a Páscoa para os judeus se tornou para os cristãos a celebração da ceia do Senhor. O que era um cordeiro literal que eles matavam ali e o assavam no fogo e comiam ali com singeleza de coração, pedindo perdão pelos seus pecados, virou ali o Senhor Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário. E hoje nós não precisamos matar cordeiros, a única coisa que nós precisamos é partir o pão, comermos o pão em singeleza de coração e participarmos do cálice do Senhor. Então, nós devemos entender que quando celebramos a nossa Páscoa, a nossa saída dos pecados, nós somos chamados ao arrependimento e não para uma festa. Abra comigo aí em 1 João, no capítulo 1, e versículo 7 ao 9. Então, em 1 João, capítulo 1, versículo 7 até o 9.
diz assim, ó: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então abra o seu coração, se purifique aí dos seus pecados. Mas dentro desse contexto aí de autoexame e de confissão de pecados, o Senhor Jesus, Ele exige de nós, meus irmãos, que nós perdoemos aqueles que nos ofenderam no passado e aqueles que têm nos ofendido agora no presente. E deste modo, Ele nos confronta a olharmos para o alvo e para que esqueçamos o passado. Então, se alguém lhe ofendeu no passado, se alguém lhe fez algo que te machucou, lance no mar do esquecimento do sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tome posse da vida eterna, meu irmão e minha irmã, e assim tenha comunhão com o Salvador e se esqueça dos pecados passados. Peça perdão do que você tem cometido diariamente e siga adiante, olhando para o Salvador Jesus Cristo, porque Ele é o real significado da nossa Páscoa, da ceia do Senhor. Então confronte seus pecados e ande hoje em comunhão, para que você possa ter comunhão com o Senhor ali na ceia das bodas do Cordeiro e depois por toda a eternidade. Amém? Que o Deus eterno nos abençoe grandemente.